Boa noite. Boa noite. Nós hoje temos uma fala muito singular, talvez pouco estudado por nós ou pensado por nós, que é o nosso próprio pensamento. A nossa própria maneira de pensar, a nossa própria maneira de existir. Será que nós cuidamos de fato do nosso pensamento? Orai e vigiai, né? Como nós aprendemos com Jesus, que na verdade essa frase do Cristo também quer dizer vigiar as nossas tendências, vigiar os nossos pensamentos. Não é vigiar o que está externo. O que está externo é um movimento externo que acontece, mas independente de nós, né? A coisa externa ela acontece independente da nossa vontade, do nosso querer. Agora, o vigiar as nossas características, vigiar como eu penso, vigiar como eu sinto, vigiar como é a minha sintonia com as alturas, ou estar atento como eu vivo com a minha matriz mental. Todos nós temos uma matriz mental. Todos nós, como espíritos eternos e viajores do progresso, estamos vindo de muito longe. Certamente não é a nossa primeira encarnação no planeta. Certamente não é também nem a 20ª e nem a 1000ª encarnação. Então nós vamos construindo a nossa existência compreendendo as coisas que nos cercam. Por exemplo, isso aqui é um jarro, aqui é um copo com água, isso é um microfone, isso é um tripé. Então eu vou compreendendo as coisas à minha volta e vou me alimentando, alimento meu pensamento nessas coisas e elejo isso como verdade. Só que como nós somos espíritos que temos N encarnações, já passamos por diversas culturas, diversos hábitos, certamente nós acabamos armazenando, provavelmente, uma informação que nós vivemos lá no século XV, como europeu, como asiático, como africano, e gerou em nós uma cultura, gerou um hábito. Quem acha que desfazer hábito é coisa fácil? Levante a mão. Não é, né? Desfazer um hábito não é coisa fácil, né? E se é um bom hábito, que bom que ele nunca seja desfeito. Aliás, seja acrescentado. Agora, se ele é um hábito não construtivo, que não nos eleva, o hábito que não me dá beleza, que não me dá afinidade com Jesus, que não me dá afinidade com meu protetor, com minha protetora, esse hábito ele deve ser alterado, modificado. E não é fácil modificar um hábito, porque um hábito ele foi vivenciado a tal ponto de até mesmo gerar um vício. Hábito vira vício. Então, o nosso pensamento, nós agimos segundo o que pensamos. Nós vamos sempre agir da maneira com que pensamos. Olha, então eu penso aqui em falar a palavra amor para vocês. Pensei, já falei de imediato. Vou pensar em levantar essa cadeira. Pego a cadeira e levanto. Então eu penso que vou tomar água. Pego o copo com água. Eu penso agora em inspiração a Jesus para que eu possa falar. Pensei no Cristo. Então nós sempre pensamos. A criança já faz isso também. É natural. Então nós pensamos, em seguida agimos. Pensamos, depois agimos. Agora, que pensar que é este? Que característica é o meu pensamento? Como é a minha personalidade? O pensamento, ele dita também a minha personalidade. A gente vai ler aqui as frases para dar o apoio à nossa fala, para que vocês possam acompanhar também direitinho, né, gente?
Então, pensamento característico. Pensamos e criamos imagens. Não criamos palavras, frases. Quando a gente pensa, a gente não cria palavra, não é? Pensamento. Então, eu estou pensando, não crio uma palavra para si. Eu posso articular a palavra que eu pensei. Eu posso articular. Mas, na verdade, o pensar gera imagem. Nós aprendemos isso com a nossa doutrina espírita. Então, um ser que pensa muito numa coisa, ele acaba materializando essa coisa, esse objeto. Sabe quando a gente é estimulado a alguma coisa e você vai pensando naquilo, pensando, aí chega uma hora que você nem precisa pensar muito. Aquela coisa já vem no seu pensamento. Vem no nosso pensamento e pronto, está instalado. Tem uma história muito interessante num dos livros de André Luiz, que tem uma moça, um casal, e o marido está traindo. Está ocorrendo uma traição. A outra, que está lentamente invadindo o lar deles, é um personagem que já estava na encarnação passada deles. Mas não era para ela interferir. Era para ela respeitar a nova união entre os dois. Só que o rapaz, o marido, fraqueja e ele passa, então, ele a descobre. No dia a dia, dos ambientes, do trabalho, que é natural, o pai sempre organiza a nossa encarnação como grupo. Sempre no nosso relacionamento, vamos encontrar alguém do ontem. É natural. Faz parte do nosso progresso. Às vezes, esse alguém do ontem, ele está no nosso próprio lar. Às vezes não, mas sempre, raramente, não é alguém do nosso lar, não seja alguém do ontem, do nosso relacionamento passado. A família, o filho, a filha, o esposo, a esposa, sempre uma oportunidade de reajuste do bem. Então, o casal está ali, ele fraqueja, o marido fraqueja, e encontra ela em algum lugar, e ele, a sintonia, as memórias, as matrizes mentais voltam nele, voltam nela também, e eles passam a se alimentar um com o outro mentalmente. Esse fio mental entre os dois vai tomando corpo até que acontece via de fato o relacionamento ali entre eles, amoroso, retoma. Muito bem. Só que a esposa não está sabendo. Elas não estão a par. Bom, ele, o marido, de tanto pensar na outra, e junto com a esposa, pensar nela, o pensamento dele plasma a imagem dela no lar. Quando é noite que a esposa vai repousar, vai dormir, a silhueta da outra está no lar. A outra provavelmente esteja até dormindo, enfim. Mas, sabe aquela imagem holográfica, Holografia? Que você... Hoje é muito fácil de ver isso, Os desenhos animados trazem muito isso para a gente. Então, foi plasmado, o marido plasmou a imagem da outra, de tanto pensar nela. Então, o nosso pensamento, a história desenvolve no livro e tem um final mais ou menos feliz, viu, gente? Mas, assim, o que é importante para nós aqui nessa noite, no nosso estudo, é que nós criamos imagem. Nós pensamos, quando a gente pensa. Por exemplo, se eu penso, se eu tenho uma característica de ficar bravo, de me enraivecer por qualquer coisa eu me enraiveço, digamos que em determinado assunto. Olha, não me fala comigo sobre futebol. Alguém que torce para um determinado time. Então, se alguém mexe com ele naquele ponto do time que ele torce, ele se irrita com facilidade. Isso no lar.
Onde ele estiver, se alguém tocar naquela palavra, naquela figura, que é o time, ele vai se irritar. Porque ele exercitou aquilo, ele viciou aquele exercício, né? Aquela coisa. Então, olha, pensamento, vindo da minha matriz mental, podemos estar vivendo de um pensamento antigo, que o elegemos como verdade. Convenções, crenças que carregamos, existências anteriores, ditam o nosso comportamento atual. Nos dificulta aceitarmos a verdade do Mestre. A gente vai falar da verdade do Cristo um pouco para frente. Então, olha só. Convencionamento, sabe quando a gente... meu avô fazia assim, então eu tenho que fazer assim. Minha vovó fazia assim, então eu tenho que fazer assim. Às vezes a vovó, pela lei da reencarnação, era eu mesmo. Às vezes o vovô era eu mesmo. Olha que coisa interessante. Então, aquilo que fala, não, a minha família é tradicional e nessa família sempre se fez isso, né? Às vezes, o papai, que é o gestor, que ele quer mostrar que ele é predominante no lado da opinião dele. Então, não, na minha família, ou na nossa família, sempre foi assim. Sempre servimos de um lado da mesa. Meu pai sempre falou isso. Gente, estamos aqui falando de informações que não são verdadeiras, que não têm cunho com a verdade. Naturalmente, nossos avós, nossos entes queridos, também viveram na verdade. Estamos falando aqui de algum conteúdo que não nos serve mais, de algum hábito do passado que não nos serve mais, que são convenções. Então, vamos repetir. Às vezes, aquilo que o meu bisavô fazia, o que meu pai hoje quer que eu faça, porque ele também faz, o que minha mãe quer que eu faça, às vezes o meu bisavô sou eu. E aí? Vamos mudar, bisavô, ou não vamos mudar? Ou vamos viver ainda como vivíamos antigamente? Não é? Então, a necessidade de mudança é importante em nós. Vivo com um padrão predominante. Nós vemos um padrão mental em tentativas de aceitarmos as verdades. E isso gera conflito. Quando nós, então, temos em nós uma verdade, e a lei é de evolução, nós carregamos uma herança divina, temos uma herança divina a ser desperta cada vez mais brilho, mais amor, mais luminosidade, mais sabedoria, mais leveza, mais beleza. É a nossa destinação. Só que às vezes, quando vem a verdade, para que eu possa admitir, aceitar a verdade, o meu passado dificulta. Aí eu tenho dificuldade em aceitar as verdades novas. E o papel do Cristo na nossa existência sempre foi trazer a verdade. Como é que ele disse que a verdade vos libertará? Libertará. Né? Então a verdade nos libertará. Agora, qual é a minha verdade? Será que eu estou vivendo ainda de uma verdade relativa, que é a minha verdade, tão somente? Ou já estou na amplidão do universo do Cristo, como a Iane leu aqui a mensagem de Emmanuel, da Fonte Viva, né? Que falou que nós devemos nos espelharmos no Cristo. O Mestre nos instrui permanentemente. Uma encarnação, meus amigos, é a encarnação para transformarmos, para modificarmos hábitos antigos. Não é uma encarnação para sofrimento. O pai não quer o sofrimento do filho. Que pai terreno, que pai da terra, que quer que o filho sofra? Nem um pai, nem uma mãe. Assim também é Deus. Então, os sofrimentos, as dores cruciais, somos, tipo assim, fica por nossa conta. E ficou por nossa conta. Pelas nossas escolhas que nós fazemos, pelas nossas preferências. Mas isso também não pode ser algo assim, minha culpa, minha máxima culpa, e nos chicotear. Não. Faz parte do progresso nosso. Faz parte. Então vamos aprender a olhar diferente, a olhar
a olhar o mundo diferente, a olhar o próximo diferente. Na questão de olhar o mundo diferente, tem uma passagem muito interessante no livro Boa Nova, até vim lendo ele. Tem a história ali do livro Boa Nova. Quem já leu o livro Boa Nova? Só levanta a mão, só para a gente participar um pouco mais. Não conhece, né? Não sei se tem na livraria aqui, mas assim, é um livro fantástico que o Humberto Campos narra vários episódios de Jesus na época, com os apóstolos. Com os apóstolos, Maria, tem com Bartolomeu, que é um dos apóstolos do Cristo. Bartolomeu, ele era seguidor de Jesus, era um apóstolo do Cristo. E ele já tinha perdido a mãe já havia desencarnado, e ele ficou então com o pai e os irmãos. Só que o pai e os irmãos não queriam de jeito, de maneira alguma, que ele seguisse o Cristo. Não queria que ele seguisse Jesus. E ele então foi determinantemente firme para seguir o mestre. Mas tudo na vida dele começa a ficar difícil, porque o pai condena ele, os irmãos também, e ele vai ficando triste. Vamos perceber uma coisa: essa tristeza, que nós temos que ter cuidado com melancolia, cuidado com tristeza, cuidado com aquilo que nos deixa mornos, perante a vida. Então Bartolomeu, ele foi ficando com a visão dele bem horizontalizada. Aí até que Jesus percebe, e os dois um dia estão na casa de Pedro, do apóstolo Pedro, e Jesus conversa com ele. Tem uma assistência fraterna. Aí Bartolomeu fala assim: Senhor, eu sei que o vosso evangelho é o máximo do bem maior para todos nós na terra. Nós também sabemos isso, né? Que o evangelho do Cristo é o bem para nós. Mas aí Bartolomeu começa a reclamar. Na verdade, ele está reclamando: mas Senhor, aqui na terra, o selo do mal parece predominar. Tudo domina. O mal parece ser maior do que o bem na terra. Por onde a gente olha, por onde a gente anda, é só a ação do mal. E ele vai reclamando a Jesus, e Jesus fala assim: Bartolomeu, eu não quero senão, a nossa doutrina é do Evangelho, e eu não quero senão que o meu Evangelho traga alegria e bom ânimo aos meus discípulos. Então, olha só o que Jesus responde para ele: bom ânimo aos meus discípulos, que é o papel da nossa doutrina espírita. Bom, Bartolomeu, o que eu posso entender do texto é que Bartolomeu, sendo um apóstolo do Cristo, deveria estar sempre alinhado, cheio de luz, cheio de bondade, é apóstolo, cheio de outras informações, o seu pensamento configurado com outras informações das leis divinas, porque é um apóstolo. Só que Bartolomeu, devido às dificuldades do lar, a mãe desencarnou, o pai não queria que ele seguisse o Cristo, os irmãos também não. O conteúdo vibratório dele vai diminuindo, vai baixando, vai baixando, vai baixando. E ele passa então a enxergar o mundo com o olhar de uma pessoa comum. Ele perdeu a referência divina, como se ele tivesse perdido. Gente, olha, ele estava do lado do Cristo. Então Jesus dá esse ânimo para ele: olha, o Evangelho é doutrina de bom ânimo. E eu não quero senão que os nossos discípulos, que meus discípulos tenham bom ânimo e alegria. Viver com alegria. Mas aí Bartolomeu, ainda não satisfeito, lá na frente ele fala assim: mas Senhor, o Evangelho nos cobra sempre. Eu tenho que estar sempre assim, sempre bom, sempre curado, né? Sempre saudável. Eu não posso dar uma quebrazinha, eu não posso dar declinar um pouco. E aí Jesus responde: Bartolomeu, a verdade não cobra, a verdade transforma. Então, todos nós, queridos amigos, nós estamos na Terra para um processo milenar, divino, celeste, de transformação. Não é à toa que eu estou na peleneira dessa encarnação,
Não é à toa que você está na pele branca, não é à toa que você está em determinada profissão, está tudo linkado para o nosso aproveitamento. Não é à toa que você casou com fulano casou com cicrana, que tem um filho, que tem a filha tal. Não é. O filho não caiu do bico da cegonha, como nós aprendemos na história. Está tudo ligado, está tudo prontinho para o processo de evolução. Olha como isso é lindo e maravilhoso. Tudo está pronto para a nossa evolução. Viemos para a Terra exatamente para cumprir um método ou uma programação reencarnatória. É bonito, né? Quando a gente pensa com o conhecimento da nossa doutrina. Padrões de pensamento característicos. Bom, o prazer, às vezes, o que é difícil para nós mudarmos um pensamento, mudarmos uma ideia, né? Aceitarmos uma ideia nova, é que essa ideia, ou esse pensamento, ele está linkado com prazer. É ou não é, gente? Né? Um prazer ali. Às vezes a gente nem percebe que tem um prazer naquela situação. E eu não mudo por isso. Ah, mas eu gosto. Gente, mas isso está te fazendo mal. Tudo bem, mas eu gosto. E quando a gente fala assim, o corpo é meu, a vida é minha. Olha que resposta mais falta de noção, né? Da vida. De uma noção com inteligência, de uma vida com inteligência. Cuida da sua vida, a vida é minha. Por quê? Está no prazer mórbido. Às vezes, meu filho, minha filha, ou eu mesmo, eu mesma, esposa, eu mesma, marido, veio com vício. E é difícil de mudar o vício. Como nós falamos atrás, é difícil mudar o hábito. Aí, quando é o esposo, a esposa fala assim, bem, mas veja se você consegue mudar um pouquinho de nada. Podia mudar. Ele fala assim, olha, cuida da sua vida. Às vezes. Ou então ele fala assim, eu estou me esforçando. E às vezes está mesmo. Às vezes ele ou ela está se esforçando, mas tem um prazer do ontem, um prazer mórbido. Esse prazer está segurando, né? Aí, quando começa a pegar no pé dele, tipo assim, pegar no pé, aí vem tormento, ele fica atormentado, vem a mágoa, ele fica magoado, queixa. Sempre a mesma coisa. De novo pedindo para mim falar sobre isso, pedindo para mim parar de fazer isso. Às vezes, a nossa doutrina espírita, que é a Boa Nova de Jesus, esclarece que muitos dos vícios nossos estão no nosso ontem. Portanto, merece paciência da mãe quando o filho tem o caso da droga ou qualquer vício que seja. Merece trazer a prece por ele, orar por ele, perceber as características, já as tendências dele. Porque às vezes ele veio numa encarnação para fazer as mudanças. Agora, se eu ficar cutucando demais ele, assim, são várias vias da gente chegar no coração de um filho, de uma filha, ou de alguém. Se eu tenho que usar inteligência. Só que para isso eu tenho que ter conhecimento do Evangelho, dos métodos do Cristo, que pede o amor. Então, como é que eu vou falar com meu filho, minha filha, que ela é viciada, usando a mesma linguagem, a mesma vibração? Não vai dar certo. Agora, se eu mudar o meu conteúdo ser modificado, ser um espírito ali encarnado, eu encarnado, que começo a ter um relacionamento maior com o mestre, com as alturas, que eu me relaciono mais com o meu protetor, com a minha protetora. Então eu começo a estudar, ter conhecimento, eu começo então a enxergar um pouco mais longe, diminui a minha dor, de mãe ou de pai, de irmão, de tio, de tia, diminui a minha dor e eu passo então a enxergar o melhor meio de educar, ou de chegar no coração daquele irmão, daquela irmã, que está momentaneamente na vida eterna dela, na eternidade da vida dela, momentaneamente ela está sendo portadora de um vício, de um caso, de uma situação patológica grave ou leve. Então, olha como Jesus é libertador. No livro mesmo que eu estava citando para vocês, Boa Nova, vou fazer propaganda dele.
Boa nota. Busque, gente, é lindo. Tem uma hora que tem uma passagem com Tadeu. Acho que não é Bartolomeu, mas é Tadeu. E aí Jesus fala assim: Tadeu, o Pai não vem só socorrer, o Pai vem esclarecer. Olha como isso é divino. Então Deus não vem só socorrer. Nós que estamos aqui hoje nessa casa bendita, nós não estamos aqui só para sermos socorridos. Tem algo a mais. O a mais é o esclarecimento. Porque aí, sentados nessa cadeira, como estava até há pouco, eu vou tendo conhecimento, o conhecimento vai modificando a minha forma de pensar, o meu horizonte se alarga, o meu campo celular modifica, eu ganho saúde, as células. Olha só o que acontece com as nossas células. Por isso que estava falando dos prazeres mórbidos. Até aqui, as nossas células, elas foram alimentadas pelo nosso estágio evolutivo. Bom, eu hoje, na minha encarnação atual, eu tenho X conhecimento e X vivência. Esse X conhecimento que eu tenho, ele está ainda muito mais para as memórias, para as eras antigas, do que para a era nova, para o mundo de regeneração, que está chegando. Nós aqui, com exceção, naturalmente, deve ter alguém com grande conhecimento e vivência com Jesus. Mas nós, provavelmente, estamos no estágio evolutivo médio, em que potencializamos a célula do nosso perispírito, do conteúdo, do horizonte da humanidade, dos arquivos da humanidade, sobre cultura, sobre arte, sobre verdade. Por isso que um enxerga a verdade de uma maneira, outro enxerga de outra. Então, as nossas células foram viciadas, palavra, elas foram exercitadas para vivermos na Terra assim. Muito bem. Se eu começar, espírito eterno, imortal, encarnado, começar a buscar a era nova, buscar o conhecimento com Jesus, me alimentar de luz, me alimentar de conhecimento sublime, ter a conexão com o mais alto, as minhas preces, contato com a minha protetora, com o meu protetor, com o anjo de guarda, fazer mais prece durante o dia, isso é, termos mais espiritualidade, eu vou irrigar as minhas células de luz. É verdade, gente? Não é lógico isso? É ou não é, gente? Sim. Não é? Dorme não, por favor. Por quê? Porque se o meu pensamento busca a luz, eu me ilumino de luz. Sou eu que estou me iluminando da luz. Lá em Sacramento, na terra do nosso querido irmão Eurípides Passanufo, que nós vamos com frequência no nosso trabalho lá, nosso Eurípides, ele fala assim, que o bem do pensamento elevado é duplo bem do pensamento elevado. Bom, primeiro bem do duplo bem. Primeiro bem. O bem do próprio pensamento elevado. Então, eu ganho o bem do meu próprio pensamento elevado. Segundo bem, eu ganho a companhia das almas elevadas. Olha como isso é bonito. 2 bens. Então, se nós exercitarmos nas questões do bem sublime, do bem eterno para todos nós, irrigarmos nosso campo celular com a luz da verdade do Cristo, e todo o meu corpo ganha saúde, portanto, ganho saúde, eu posso até ter enfermidade, mas eu não sou um espírito doente, que é diferente. Eu posso ter, estou na Terra, estou encarnado, até as flores, o reino animal, mineral, passa pelas consequências do planeta, da Terra, não é? Pelas intempéries, o reino mineral, as pedras, o vento passa sobre ela, a água passa, é a dor da evolução. O reino vegetal também
judiado. Agora, os mais judiados é o reino animal. E por nós mesmos, né? Judiamos muito dos nossos animaizinhos ainda, tirando a vida deles, para o nosso alimento. Mas digamos que isso esteja então na ordem divina. Então, se todos esses reinos dão a sua cota para o progresso, por que nós também não vamos dar a nossa cota? Então, sim, é natural do nosso estágio evolutivo ainda o descontentamento, a dificuldade de relacionamento, mas isso é só um pouco por causa do nosso estado evolutivo. Assim que nós nos libertarmos desse estado, como a humanidade está indo, eras e eras avançando, evoluindo, eu vou me libertando. Então, doença, nunca mais. Enfermidade, nunca mais. Porque muitas das vezes nós adoecemos exatamente pela carga mental do nosso pensamento, pela nossa sintonia, pelas nossas escolhas. Acontece uma coisinha de nada assim, ó, conosco, todo dia. Aconteceu. Aí a gente fala, nossa, mas por que fizeram isso? Caramba, hein? Por quê? Aí você fala. Aí o que era um copinho, vira um copo grande, vira um copo médio. Crescer. Então, meio-dia já está assim, meio-dia. De tanto reclamar sobre aquilo que aconteceu. Quando chega a noite, então esse vaso aqui, cheio, cresceu. Nós crescemos. Nós mesmos que temos volume a um mal que era pequeno. Jesus fala, o mal por si basta de um dia, não precisamos carregar o mal para o dia seguinte. Porque às vezes ele é só um sinal que era só alguém chegou e bateu na porta, assim, ó. Bateu na porta, tipo. Qual é o que manda a prudência? Olhar, ver quem está batendo. É bom? Abre a porta. É mal? Não aceita. Mas o que a gente faz assim? O que a gente faz? Olha só quem bateu na minha porta hoje. Vai aquele. Exatamente, a gente já. Então, e fez isso, fez aquilo. Pronto, entrou. Foi só um toque que foi dado, provando a nossa resistência, testando, aliás, as nossas virtudes. Mas a gente se descuida, né, facilmente. E acabamos ainda dizendo assim, não, comigo bateu, levou. Quem está levando é a gente, levando o que não é bom para nós, para a nossa constituição espiritual, para o corpo nosso, para as nossas células. Tem um filósofo, um educador, né? Ele é um médico neurologista, ele é até filósofo, chamado Deep Chopra. O Deep Chopra é fantástico. Ele fala assim, olha gente, olha o que ele fala. Vou ver se eu consigo passar para vocês bem devagarinho, tá bom? Olha só. Sim, ele diz que as nossas... Ele não é espírita, tá? Ele é um médico indiano radicado nos Estados Unidos. Ele fala assim, as nossas células ficam constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e sendo alimentadas por eles. Então, nós damos alimento às nossas células. Nós damos alimento com as escolhas que fazemos ao nosso espírito imortal, né? Aí, então, quando o presente é vazio, prevalece o passado. Se o meu presente ele é vazio das coisas divinas, das coisas das alturas, das coisas do céu, permanece o passado. Só que no passado nós não temos somente coisas ruins. Temos coisas boas também no passado. Se no passado nós vivemos no passado em harmonia com as leis divinas, é lei. Temos no hoje também. O que foi de conquista de lei do ontem é lei hoje. Agora, o que não é de lei, cai. O que não for bom, vai ficar. E fica porque a nossa constituição divina não vai admitir imperfeição em nós. Jesus nos falou que o Pai não permite nenhuma imperfeição do filho, da filha. Então, haveremos induzir mesmo o nosso corpo, o espírito que sou, né?
Estabilidade do padrão da verdade. Bom, então agora, estabilidade de um padrão da verdade. Então, cai ilusão, cai ilusão, porque ilusão é uma das coisas que mais nos prejudica a nossa evolução. O conhecimento da verdade oferece o novo. A razão ilumina e abandona os velhos hábitos. O abandono dos velhos hábitos. Construo uma nova matriz mental. Então, é como se agora, e nós sabemos que a verdade é o Evangelho, né? Jesus falou para Bartolomeu, o Evangelho, ou a verdade, não cobra, ela transforma. Então, não tem cobrança. Assim, olha, você tem que ser elevado, você tem que ser puro, você tem que ser espírito puro. Não é um tem, você tem que ser. Não, você será. Você será. Agora, o tempo é de cada um de nós. O tempo para isso é nós que vamos utilizar. Né? Com a verdade começo a perceber a grandeza divina. É como se a gente percebesse a grandeza divina externo e interno. É como se nós olhássemos agora para a natureza. Sabe, a gente lava os olhos e fala, nossa, estou chegando tão mais. Alguém que tem miopia e faz uma cirurgia e fala, nossa, está tudo claro, está tudo lúcido aos meus olhos. Então é como se eu enxergasse diferente. A lição que a Yane deu, que é um momento que eu percebi que falou assim, que nós sejamos os pregadores de Jesus, nós sejamos os pregadores. Não pregar, falar, estou aqui pregando, né? Falando o Cristo, falando o Evangelho. Não. Eu sou o próprio. A minha personalidade, os meus hábitos, eu ser existencial eterno, sou o representante do Cristo. Onde eu estiver, eu sou a verdade. Onde eu estiver, eu sou o amor. Onde eu estiver, eu sou a paciência. Eu sou a adolescência. Onde eu estiver, eu sou a serenidade. Eu sou a ternura. Onde eu estiver, eu sou o conhecimento. Aquele que tem o conhecimento. Então eu começo a dar exemplo pelo meu comportamento. Em casa, no ambiente de trabalho, que me cobra e muito, nós sabemos isso, né? O quanto o trabalho nos cobra. Tanto para quem é funcionário, tanto para aquele que tem funcionários. Então, é um olhar diferente agora para mim mesmo e para a grandeza divina, né? Então, a grandeza divina aparece em mim, no Pai e no outro. A natureza, na terra, as grandezas celestes, tudo se apresenta de maneira diferente ao meu entendimento. Então eu ganho um novo entendimento. Assim modifico o meu pensamento característico. Então eu vou me modificando aos poucos, aos poucos. Agora, é rápido, gente? Né? Não é. É devagar, mas não pode ser também como se eu tivesse abandonado ao relento, né? Não, eu estou é diferente, olha. Sabe quando você fala assim, eu vou sair por aí. Vou sair por aí, a minha vida eu mesmo levo, eu vou sair por aí. Então, isso é um procedimento mental. É uma atitude que alguém toma. Vou levar a vida do jeito que a vida me levar. Isso é uma coisa. A outra coisa é você falar, não, eu tenho que evoluir, eu tenho que ser espírito puro, eu tenho que ser bom. Tem dois extremos. Então, aquele que fala assim, leva a vida do jeito que a vida me levar, ilusão. Ilusão porque ele está conectado, ele está pisando na Terra, no solo do planeta Terra, sobre o céu estrelado, ou sobre o sol, baixo do sol. Ele está no Pai. O Pai está olhando para ele. Ele é criatura divina. O outro gera tormento. Querer evoluir, gera dor. Porque não é assim que o Pai
almeja o nosso progresso. O nosso progresso ele é sereno, ele é calmo, ele é de observação, ele é de transcendência, ele é de entendimento. E assim a gente vai transcendendo. Deixa eu sem óculos, por favor. Aqui o nosso Allan Kardec escreve assim: a humanidade tornada adulta tem novas necessidades, aspirações mais elevadas, porque compreende o vazio das ideias que foi embalada. Então aquelas ideias antigas que embalaram o meu comportamento, que determinaram o meu comportamento, que influenciaram o meu campo celular. Agora, com um novo conhecimento, tem outra postura. O meu pensamento se alinha com as alturas. Quando é noite, nós estamos à noite, se nós ganhamos essa postura, estamos com Cristo, nós, à noite, a gente deixa o corpo na cama e saímos a visita às regiões bonitas e belas que nos curam. Agora, se a gente estiver chumbado de preocupações, todas ligadas à Terra, ao planeta Terra, é mais difícil. Quantos de nós, às vezes, no desencarne de um ente querido, a gente pede a Deus: Senhor, ajude para que eu possa encontrar fulano. É possível, mas depende muito mais de nós do que do mundo espiritual. Porque da parte do mundo espiritual, claro, também depende de como vai estar o ente querido. Mas, às vezes, somos nós mesmos que dificultamos o encontro. E se estamos na leveza do Mestre, se estamos na bem-aventurança de Jesus, se estamos na sintonia do bem, fazendo bem, pensamento elevado, construção elevada, nós vamos sair da posição dos filhos pedintes para filhos trabalhadores da era nova, de filhos que só pedem para filhos e filhas servidores de Jesus. Aí a alegria é outra, a nossa postura é outra, o nosso bem é outro, a nossa riqueza espiritual é outra. Queridos, era isso que nós trouxemos para a nossa reflexão da noite, rogando ao nosso Mestre querido que sempre nos dê essa oportunidade de crescimento espiritual, porque uma vida na Terra passa muito rápido, e que bom para todos nós se passarmos por ela fazendo construções celestes em nós mesmos, estimulando os nossos queridos para que também façam as suas construções celestes, porque nós somos filhos do nosso Pai, infinitamente amoroso, sublime e que nos quer luzentes, né? E vamos dizer assim, que lá na frente é mais bonito, muito mais bonito. Prontinho, quem vai aqui usar? Viu, gente? Foi rapidinho, né?